pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anderson José. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, deixe o seu gostei, assine o sininho para você receber conteúdos como esse. E aproveitando que esse é o primeiro vídeo da série que eu falei, histórias de pessoas em Portugal. Vou pegar histórias de algumas pessoas bem interessantes e trazer para vocês como foi na íntegra, o que aconteceu, um resumão dessa história. Então esse é o primeiro vídeo. Se você está aí sentado agora, pega aquele cafezinho, sente na sua cadeira e aproveita a história. Vai ser pouco tempo, mas uma história bem interessante de um homem muito bacana que tem muita coisa para contar. E eu tenho certeza que um pouco disso vai mexer na sua vida, vai te trazer alguma ideia de como é enfrentar isso aqui, de como pode dar muito certo, de como pode dar muito errado. Então senta que lá vai a história. A história do Sr. Antônio começa em 1999, quando ele foi demitido do seu trabalho, que já trabalhava há quase 10 anos. Ele era porteiro e tomava conta de um prédio já há muito tempo. Após ser mandado embora, ele ficou um pouco desiludido com aquela história toda e com o que recebeu. Não dava para nada. Não tinha casa, não tinha carro, estava com a sua vida parada. Estava fazendo 30 anos. Cansado e desiludido com aquilo tudo, ele pegou a esposa, junto com o filho, e decidiu vir morar em Portugal. 2 anos depois, ele veio para Portugal, em 2001. Ao chegar aqui em Portugal em 2001, ele não tinha nada, não sabia nada, não sabia trabalhar como porteiro porque não falava outras línguas, não falava inglês, ele era só o cru do português. Ele estava perdido em uma selva de pedra que é Portugal, se você não sabe nenhum tipo de profissão. O que aconteceu? Ele foi para as obras, foi trabalhar de servente, então ele conheceu um cara chamado Fernando. O Fernando era um pequeno empreiteiro que resolveu dar uma oportunidade para o Sr. Antônio. Antônio aceitou a oportunidade e começou a desenvolver e aprender. 2 anos depois, o Sr. Antônio já era um grande ladrilhador. Mas ainda continuava recebendo pouco na pequena empresa do seu amigo. O tempo foi passando e ele decidiu sair da empresa e começou a trabalhar em outra. Aí ele sentiu um pouco mais tranquilo, começou a receber mais, mas ainda não tinha conquistado a sua casa própria. O seu filho estava estudando bem, a sua esposa estava trabalhando bem no supermercado famoso em Portugal e as coisas estavam começando a se equilibrar. Então ele decidiu ir embora para a Espanha. Esse talvez tenha sido o maior erro de sua vida. Na Espanha ele se ausentou da família, ficando longe de casa por quase 1 ano. Nesse período, a esposa dele conheceu uma outra pessoa e abandonou. Quando ele voltou para Portugal, estava sem esposa, ela não quis mais nada com ele. Pouco tempo depois, ela assumiu um relacionamento com um angolano. Cansado e estressado com aquilo tudo, chateado, realmente, com um emocional arrebentado, ele pensou em voltar para o Brasil. Mas aguentou a barra, mesmo vendo a esposa com outra pessoa de vez em quando na rua, porque eles moravam no mesmo lugar, ele decidiu montar o seu negócio próprio. E aí as coisas realmente começaram a dar certo. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha ganhado na Espanha e investiu em Portugal. Montou uma pequena empresa de ladrilhadores, só para prestar serviço. Digamos que aí a sua vida deu um boot gigante, começou a ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Rápido ele estava com 6 funcionários, e não se limitou a só ladrilho, começou a fazer pequenas construções, e as coisas começaram a dar muito certo. Em menos de 2 anos, o Sr. Antônio já era um empreiteiro conhecido na região, e já estava com 25 funcionários. Ganhava muito dinheiro, tinha um carro muito bom, uma casa estável, muito bacana. Não tinha nenhum tipo de contato com a sua mulher, mas pegou o filho para criar. A mulher decidiu dar o menino para ele. E ele pôde dar tudo do bom e do melhor para o miúdo. Mas o tempo foi passando e a vida resolveu dar-lhe mais uma reviravolta, agora de uma forma mais cruel. Ele conheceu uma mulher em uma de suas noitadas, porque ele costumava sair à noite, costumava se divertir à noite com os amigos. E em uma de suas noitadas ele conheceu uma mulher, e essa mulher o apresentou ao cassino. Entre bebidas, caras, entre sexo, entre muitas e muitas coisas, o seu dinheiro começou a ficar na noite. E ele trabalhava e ia gastando. Chegou um ponto que ele estava com a conta bancária quase vazia. E o que ele recebia ficava para pagar os funcionários e gastar na noite. E essa mulher foi sugando tudo que ele tinha. Veio a crise em Portugal.
E essa crise destruiu muitas pessoas, muitas pequenas empresas, muitas grandes empresas. E o seu Antônio foi um dos atingidos de cheio. Ele não tinha um capital de empresa, porque infelizmente ele tinha gastado parte do seu dinheiro na luxúria, e nas festas, nas noitadas, e com mulheres, com prostitutas, como ele mesmo descreveu. E aquilo foi um baque. A sua empresa partiu ao meio. Os funcionários o abandonaram e ainda levaram parte das coisas que tinha na empresa, para pagar o tempo de casa que eles estavam trabalhando. Ele concordou com isso, mas ficou partido. Começou de novo a trabalhar a dia. Mas infelizmente, como as coisas estavam ficando muito complicadas, não estava tendo trabalho para o ladrilhador. E ele não queria se sujeitar a ganhar menos que ele já estava ganhando. O banco pegou a sua casa de volta, porque não tinha condições de pagar a prestação. O carro que ele tinha comprado novo, um BMW, ele devolveu, porque não dava para continuar com manter um carro daquele. Ele vendeu e o dinheiro do BM, com pequenas economias que ele ainda tinha, ele comprou uma passagem e voltou para o Brasil 10 anos depois. No Brasil, ele tentou se estabilizar, tentou lutar para conseguir as coisas, mas nunca se reerguia. Começou a beber bastante e foi mais 10 anos de alcoolismo, cigarro, prostituição e vida mundana. Nesses 10 anos perdidos, ele decidiu, no final mesmo da sua vida, dizer que estava realmente no fundo do poço, no buraco mais fundo que alguém pode chegar. Ele decidiu voltar para Portugal e começar de novo. Agora, com 56 anos, cansado, mais velho, o filho não o reconhece mais como pai, até hoje guarda uma mágoa muito grande sobre esse detalhe. Ele mesmo disse que não queria comentar, e a gente respeita isso. Ele voltou para Portugal e hoje está começando uma vida nova, conheceu uma nova moça, estão começando a formar uma família já há 2 anos. Trabalha a dia, ganha seus 65 euros por dia porque ele é um excelente ladrilhador, faz um trabalho magnífico e vai mantendo a sua vida. Hoje está pagando a sua casa, tem um carro bom na garagem, tem uma mulher que o ama e ele a ama, e está começando a reerguer a sua vida de novo, a partir do zero. Pessoal, essa é a história do seu Antônio. Uma história de luta, de superação e de um recomeço maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a história do início ao fim deseja para o seu Antônio o melhor dos melhores. Muito obrigado por compartilhar a sua história comigo. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Senta que lá vai a história. There is no one there that's waiting after me. And I hope if there is one thing